Durante a idade reprodutiva, as mulheres produzem hormônios como o estrogênio, a progesterona. Com a idade, a produção desses hormônios começa a cair, gerando uma série de sintomas como ondas de calor, alterações de humor, suor noturno, problemas no sono, entre outros. Os hormônios são necessários para o bom funcionamento do nosso organismo. E para falar sobre a importância da reposição hormonal, a gente conversa agora com um médico especialista em longevidade, Dr. Paulo Roberto Lima. Doutor, seja muito bem-vindo. Nós estamos nos revendo hoje. Hoje eu preciso falar, doutor, que eu fui de manhã visitar o doutor hoje no consultório dele e eu saí apaixonada pelo seu trabalho. Já o admirava antes, mas, doutor, que lindo que é o seu trabalho, como a gente sai bem, é bem atendido e como eu fiquei pensando na minha saúde depois, viu? Muito obrigada, doutor. Não, eu que agradeço, de coração, eu que agradeço. Eu que agradeço, imagina, foi incrível. É bonito ver como você gosta do que você faz, como você atende as pessoas e como você nos transforma, viu? Eu que fiquei emocionada. Obrigado. Obrigada, viu? Esse doutor é incrível, minha gente, incrível, tá? Doutor, quando a gente fala em reposição hormonal, a palavra repor, né, é diferente do que eu querer colocar coisas que eu não preciso. O que é uma reposição hormonal? Isso. Bom, quando a gente fala em repor, a gente tem que pensar assim. A mulher ou o homem, quando chega naquela fase, a mulher na menopausa e o homem na andropausa, quando os hormônios eles começam a decair, é o declínio gonadal, quando eles começam a cair, a gente tem que repor. Só que a gente vai repor qual? Ou quais? Então, é nesse ponto que a gente tem que fazer os exames laboratoriais para entender quais são os exames, quais são os hormônios que nesse ponto eles estão em declínio para a gente poder atuar. E nem sempre, Abi, a gente vai repor os hormônios só na menopausa. Ah, é, porque pode estar precisando disso antes. Pode. As mulheres experimentam, às vezes, até 5 anos, 6 anos antes da menopausa, um declínio gonadal feminino, bem importante. E quando a gente faz os exames de LH e FSH, que são os hormônios que estão no cérebro, aqueles que mandam a produção dos hormônios das mulheres, das gônadas, os hormônios estão normais ainda. O impulso está normal, mas a produção já começa a ficar deficitária. Aí a gente tem que olhar. E às vezes a mulher experimenta uma queda muito abrupta da testosterona. E a gente tem que modular, a gente tem que repor essa testosterona, mesmo ela não estando na menopausa. E doutor, e uma das formas de fazer isso é pelo implante? O que é o implante? Então, a gente fala assim, olha, nós temos, vamos supor que a gente vai falar sobre dipirona, né? A gente pode usar remédio para dor de cabeça. Ele pode ser gota, ele pode ser, as crianças usam por supositório, pode ser venoso, pode ser intramuscular. Então, são vias de administração para um mesmo medicamento. Os implantes, eles vieram e eles não são novos, já tem aí cerca de 30 anos ou até mais no mercado. Eles são implantes que eles podem ser bioabsorvíveis, que a gente coloca debaixo da pele com determinados hormônios, como testosterona, como o estradiol, como ocitocina, como o NAD. Então, existem alguns hormônios que a gente pode colocar eles em forma de pellets, que são pequenininhos, embaixo da pele. Eles duram mais ou menos entre 6 e 7 meses. E eles vão sendo... Tem que trocar. Não. Esses que são os absorvíveis, o corpo dá conta de absorver. Existem os silásticos, que eles são colocados embaixo da pele e eles têm a duração de 1 ano, mas eles ficam lá. Não necessariamente tem que remover. Mas tem mulheres que não gostam de ficar com o implante de silástico, né? Então, de 1 em 1 ano, remove e coloca outro, né? Mas hoje, lá na clínica, o que a gente mais faz são mais de 99% são os implantes hormonais, os absorvíveis. E aí, doutor, como que ele funciona no corpo? É assim, a gente faz uma pequena incisão na parte lateral, aqui um pouquinho acima do glúteo máximo, dentro da nossa área da clínica, não precisa repouso depois, pode ter atividade normal. Então a gente coloca ele debaixo da pele, não dá ponto, né? A gente faz só um curativo cirúrgico e ele vai sendo recrutado conforme a demanda do paciente. Então, durante um exercício, com a frequência cardíaca um pouco mais elevada, ele é mais absorvido. Quando está dormindo, ele é menos
absorvido. Então depende do dia a dia desse paciente. Não é que ele vai ser liberado o tempo todo rápido. Não, depende do nosso metabolismo, do que a gente faz com o metabolismo. Né? Então a gente coloca ele e ele tem duração de 6 meses. E a paciente, depois que sai de lá, a única coisa que a gente pede é 48 horas ficar com o curativo, que é um curativo cirúrgico. Depois de 48 horas pode remover o curativo. E a incisão é tão pequenininha, Abby, que nem ponto dá. Que demais, doutor. Antes da gente falar dos benefícios todos que eu já estou imaginando, já veio pergunta. Tem perguntinha, Léo? Temos uma perguntinha para o doutor. Rosângela, de Cambé. Boa tarde, doutor. Gostaria de saber se quem teve câncer de mama pode repor hormônios. Beijos. Obrigado, Rosângela. Beijos, Rosângela. E aí, doutor? Muito legal, Rosângela. Ótima pergunta. Bom, câncer de mama já é uma doença em curso, né? E a gente não põe hormônios em quem tem doença em curso, né? Câncer de mama é uma das maiores preocupações das mulheres, né, na menopausa, né? E a gente tem como identificar ou prever, né? A gente tem o autoexame, que a gente sempre faz as campanhas. Inclusive, a gente estamos no mês de prevenção, isso, né? A gente faz o ultrassom, a gente, quando necessário, faz a mamografia e nós temos alguns marcadores, como BRCA1, BRCA2. A gente pega a subfração do estrogênio, né, Rosângela? Uma pergunta muito legal. Esse estrogênio, ele pode ser convertido, né, em estradiol e estriol. Esse estradiol e esse estriol, ele também se transforma em estrona. Essa estrona, ela tem também uma biotransformação em 16-hidrox e 4-hidroxistrona, que eles têm maior tropismo por esses receptores BRCA1. Então, assim, é uma contraindicação pacientes que estão em uso de quimioterapia, pacientes que estão já em curso de alguma doença, com câncer de mama. Então, para isso, a gente tem que esperar, averiguar, pedir os exames laboratoriais, aí sim a gente entender todo o quadro da mulher, aí sim a gente indicar ou não. Tá. Existe isso também, doutor, no próprio implante? Porque o implante, ele também ganhou um nome estético, que é o chip da beleza. O que é uma coisa e o que é outra? Ele não veio com esse intuito estético, né, doutor? Não. Na verdade, assim, outra pergunta maravilhosa também. Na verdade, a gente tem a testosterona, a gente tem o estriol, a gente tem a progesterona que a gente usa oral, que são os hormônios que as mulheres produzem. Por que veio esse nome chip da beleza? A gestrinona, que é um medicamento que a gente trata adenomiose, a gente trata endometriose para as mulheres que não podem menstruar. Então, a gente usa isso não só na forma de implante, viu? A gestrinona também ela é usada intravaginal, para poder bloquear o fluxo de sangue para as mulheres que não podem. Mas qual que é o efeito da gestrinona? Ela quebra a molécula de gordura, ela potencializa a massa magra. Então, criou-se esse chip da beleza porque realmente as mulheres que têm endometriose, adenomiose e que estão fazendo uso dessa gestrinona, elas aumentam massa magra. Só que tem alguns efeitos. Às vezes pode ter aumento de clitóris, hipertrofia de corda vocal. Que a voz fica grossa. Queda de cabelo. Então, assim, é um chip da beleza, mas que também não leva para tanta beleza. E ela tem, a gestrinona tem a sua prescrição, sim, muito segura, né? Mas não pode ser à la volonté, como aconteceu agora há pouco tempo. Exato. Tem mais uma perguntinha, vamos lá, Léo. Temos mais uma perguntinha para o doutor. Fabiola de Sorocaba. Boa tarde, doutor. Precisei tirar o útero e os 2 ovários, pois havia presença de tumor borderline não invasivo. Posso fazer a reposição hormonal? Doutor, eu queria também emendar uma perguntinha minha. Quando a menina começa o ciclo menstrual ali com 13, 14 anos, enfim, a partir daquele momento ela já começa a perder os hormônios, né? A ovulação e os hormônios dela. O próprio corpo recupera isso ou não? Isso não tem recuperação, isso vai se perdendo a cada mês, né? A cada ano, enfim. E se tem uma idade que ela precisa fazer uma reposição hormonal, por exemplo, sei lá, preventiva. Não sei se eu fiz entender, acho que sim. Legal. Bom, vamos começar, então, pela pergunta que ela fez, né? Do câncer, do tumor. Olha, todo tumor vai agora igual que a gente falou do câncer de mama. A gente tem que avaliar caso a caso. E tem pacientes que, infelizmente, em uma janela metabólica, não podem repor hormônios.
Só que nós temos fitoterápicos, nós temos estilo de vida, mudança no estilo de vida, mudança comportamental, aumento de massa magra. Aí a gente consegue fazer uma coisa que é modular. A gente não repõe, mas a gente modula. Ué, se eu coloco o paciente para dormir melhor e ele melhora o sono, melhora e aumenta a testosterona e o GH, eu modulei de uma forma indireta. Então, assim, não é contraindicado, mas cada caso é um caso. A gente tem que entender especificamente do paciente com tumor se precisa ou não. Boa, tá? boa. Respondendo você, Léo, as meninas, né, quando elas têm a primeira menstruação, né, então elas não começam a ter o declínio gonadal. Na verdade, o declínio gonadal começa por volta dos 40, 42 e até a cessação, que é a menopausa. Que isso acontece entre os 45 e os 55 anos, dependendo da mulher. Então, na verdade, a gente pode melhorar, sim, Léo, a menina por TPM, por fluxo menstrual. A gente pode, mas não dando um hormônio, modulando. Então, mantendo uma vida ativa, exercício físico, bebendo água, tendo um equilíbrio entre a ingestão de proteínas boas e gorduras boas. E o industrializado, ele vai muito contra, porque a molécula de gordura, né, a molécula branca, ela é produtora de uma enzima chamada aromatase. A aromatase converte muita testosterona total em estrogênio. Então, piora essa menina. Então, a gente consegue modular isso. Então, a gente não precisa, na verdade, colocar hormônios antes, né? Mas a gente pode ajudar e muito essa menina. Que legal isso. E doutor, essa que a gente falou, né, de estética, falamos agora da idade, geralmente a partir dos 40 anos mais ou menos. E o que a mulher começa a sentir para que ela fale assim, eu acho que eu estou precisando? Porque a gente que é mulher, né, eu sei, a gente começa a sentir algo diferente. E a mulher geralmente procura mais que o homem. O homem também pode fazer implante, doutor? Pode, o homem faz. Também? Também ele pode fazer. Declínio gonadal masculino também. Mas a procura é mais para as mulheres mesmo. Então, assim, as mulheres, quando estão lá com 40, 42, 45 anos, elas começam a experimentar um ressecamento vaginal, dor na relação, que é o que a gente chama de dispareunia. Então, ela começa a ter uma pele mais ressecada, o cabelo mais ressecado, o tônus vaginal menor. Começa a ter fogachos, né, aqueles calores noturnos. Tem mulheres que experimentam uma coisa muito desagradável, que é despertar na madrugada e que a gente começa a ter uma sensibilidade maior sobre progesterona, sobre testosterona. O rendimento cai no treino. O rendimento, né, a cognição da mulher também diminui. Ela diminui a concentração dela e não necessariamente tem que estar na menopausa. Isso pode acontecer já no declínio gonadal feminino. Então, a gente consegue perceber isso e a gente consegue ajudar essa mulher antes que a menopausa aconteça. Aí a gente consegue melhorar. E a libido da mulher é uma das queixas que a gente mais encontra. Tipo, doutor, olha, eu amo meu marido, tá tudo certinho, mas eu não tô tendo mais libido. E por que isso? O corpo, na verdade, a cópula, né, o relacionamento íntimo de um casal tem como princípio, né, a reprodução. Então, se o corpo está em desarmonia, isso antes da menopausa, essa libido diminui. Por quê? Se protege. Então, a gente tem que ter a sensibilidade de interpretar. E, às vezes, os hormônios caem por alguma patologia ou algum desequilíbrio, não necessariamente da testosterona, mas um hipotiroidismo, de repente, um hipogonadismo, de repente, um paciente que está muito fora do peso. Geralmente acontece isso com homens. Essa aromatase converte muita testosterona em estradiol, que é um hormônio feminino. Então, cai um pouquinho a libido do homem. Então, perde massa muscular e aumenta a massa gorda. Então, é uma gama de sinais e sintomas que a gente, dentro do consultório, a gente vai moldando e vai entendendo o que o paciente vai falando e vai montando esse quebra-cabeça. No final das contas, vai repor o hormônio ou não vai repor o hormônio? Aí depende dos exames laboratoriais também. Bom. O implante, ele é muito mais fácil e prático. E, doutor, é muito caro? Uma média? Olha, geralmente fica em torno de R$3.000, num período de 6 meses. De 6 meses. De 6 meses. E vai fazer isso 2 vezes ao ano? Mais ou menos, é de 6 a 7 meses, mais ou menos, né? O gel,
né? O gel, a aplicação do gel realmente tem que ter algumas regrinhas, mas ele funciona também, tá? Ele funciona, é bom, mas realmente não pode passar e ter contato com criança, com gestante, pelo menos no passar imediato. Tem que aguardar aí pelo menos uns 15 a 20 minutinhos para colocar a tua roupa. Não pode passar um creme por cima, ou então passar o creme e depois passar o gel. Né? Tem que intercalar os locais do gel. E o gel, na verdade, a gente não consegue, às vezes, colocar uma quantidade um pouquinho maior se a mulher precisar. Porque senão vai ter que colocar muitos pumps, né, que são doses. Aí vai ter que espalhar por uma área muito grande. Mas assim, o gel é uma opção? Sim. Funciona? Sim. Mas realmente o implante hoje, ele veio para facilitar a vida da mulher nesse dia a dia. Porque 40 anos está na melhor fase da vida. Trabalho, relacionamento, marido, poxa, filhos, casa. Então assim, realmente às vezes o gel ele freia um pouquinho. Muito bom. Doutor, seja sempre bem-vindo à nossa casa. Muito obrigado. É um assunto que dá pra gente ficar falando mais um monte de coisa, né? Que bom que vocês participaram, mandaram mensagens. O doutor já volta, combinado? Mas se ficou com dúvida, segue o doutor na internet, ó. @doutordr.paulorobertolima. O telefone da clínica é o 12 99737 7007. Doutor, muito obrigada. Um ótimo final de semana. Beijos pra cá, pra toda a família, Eu que viu? agradeço. E obrigada por hoje, viu, doutor?